Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Quem fala aqui é Mariana e hoje eu vim falar sobre um tópico muito importante que é sobre como eu aprendi a falar inglês. Não só isso, eu vou dar algumas dicas para vocês de como melhorar ou aprender o inglês e também vou falar da minha experiência e da experiência do meu namorado para vocês terem essas duas como base. Vamos lá começar esse vídeo. Bom, para começar, eu vou falar sobre a minha história. Eu, quando era criança, eu era péssima no inglês. Eu era muito boa na escola, eu era quase o que vocês poderiam chamar de uma nerd, e inglês era a minha pior matéria. Eu quase ficava de recuperação a maior parte dos anos, e eu realmente tinha muita dificuldade no inglês, eu não gostava nem um pouco, e eu não fazia nada fora da escola. Além da aula de inglês da escola, eu não tinha mais nada. Eu estudei sempre numa escola particular, mas como vocês podem imaginar, as aulas de inglês na escola geralmente não são muito boas e não era diferente para mim, as minhas aulas não agregavam muito conhecimento, assim, eu tinha uma base, mas eu continuava sendo muito ruim, eu estava naquela base de iniciante. E aí, quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, os meus pais resolveram investir em uma professora particular de inglês. Então, eu saí da base de iniciante e em 1 ou 2 anos, não me lembro direito, eu passei para o quase fluente. Foi realmente um salto bem grande que eu fiz em pouquíssimo tempo por causa dessa professora particular. Então, eu tinha aula 2 vezes por semana com essa professora particular, além da aula que eu tinha na escola. E nesse 1 ano ou 2 anos, eu não me lembro direito quanto tempo, eu aprendi muita coisa de gramática, muita coisa de vocabulário. Eu comecei a entender melhor como funcionava a língua, o inglês em si. E, enfim, eu melhorei muito, absurdamente, muito mesmo. E em 2012, quando eu tinha 13 anos, eu acho, eu me mudei para França e eu comecei a morar na França. E nessa época eu comecei a ir para uma escola internacional, onde todas as aulas eram em inglês. Então, aula de geografia, aula de história, aula de física, de química, biologia, tudo era em inglês. Além do fato de eu ainda ter uma aula de inglês toda semana. Quando eu cheguei nessa escola internacional, eu tive que fazer um teste, uma redação em inglês para ver qual era o meu nível de inglês. E aí tinham várias turmas. Tinha iniciante, tinha mediana 1, mediana 2, aí tinha avançado e tinha o fluente praticamente. Nessa época, depois dos 2 anos com a professora particular, eu já era praticamente fluente. E eu sempre gostei muito de escrever em português, e aí eu comecei a gostar de escrever em inglês, porque eu comecei a entender melhor como funcionava a língua. Então, quando eu fiz essa redação, depois que eles corrigiram, eu fui mandada para a turma dos fluentes. Então, para vocês terem ideia, eu realmente saí do pior nível para quase o melhor nível. E aí eu morei na França por 2 anos e meio, e nesses 2 anos e meio, basicamente, falando todo dia em inglês, com os meus amigos, com os professores, tendo aula em inglês, fazendo dever em inglês, o que eu desenvolvi foi vocabulário e também eu perdi um pouco do meu sotaque brasileiro no inglês. Eu ainda tenho sotaque, porque é uma coisa que é muito difícil de perder, mas realmente reduziu bastante e eu consegui começar a falar as coisas sem me enrolar. Então, realmente, esses 2 anos e meio foram só para sair, dar um saltinho do quase fluente para o fluente. E aí, hoje em dia, eu realmente sou fluente, eu consigo entender perfeitamente o que as pessoas falam, consigo responder, consigo ler. Tanto é que hoje em dia eu leio artigos sobre mecânica em inglês, eu leio também livros sobre mecânica não linear em inglês, eu tenho aulas também que já foram dadas em inglês. Então, realmente, é um nível de fluência total. Agora eu vou dar algumas dicas para vocês como vocês podem acelerar um pouco o processo de aprender o inglês. Algumas coisas que eu fiz no percurso durante esses 2 anos e meio na França. Primeiro, eu li mas muitos livros. Eu comecei lendo uma série chamada Gatos Guerreiros e essa série tem 18 livros. E o primeiro livro que eu li, todos os livros em inglês, tá? O primeiro livro que eu li em inglês, eu não conseguia entender metade do que estava escrito, porque o vocabulário era bem específico, era bem diferente do que eu tinha visto até então. Então, o primeiro livro foi realmente bem difícil, e aí eu sublinhava as palavras que eu não conhecia, eu procurava no Google, procurava no dicionário, e eu ia aprendendo desse jeito. Depois do primeiro livro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, até o final, eu consegui ler tudo. Eu li muito, sério, eu acho que eu li mais de 60 livros em um ano. Eu li muita coisa. Então, ler, você não só desenvolve a leitura, você também desenvolve a escrita, porque você começa a entender como a estrutura da frase é feita, você começa a ganhar um pouco de vocabulário, você começa a entender as coisas mais rapidamente. Então, realmente, ler é muito importante, leiam.
A segunda coisa que eu fiz também foi começar a escrever meu próprio livro. Na época que eu estava na França, tinha um aplicativo muito popular chamado Wattpad. E muita gente publicava fanfics ou então histórias novas, histórias originais nesse aplicativo. Eu também comecei a publicar um livro, ele se chama Feral Heart. Ele provavelmente ainda está lá no aplicativo, acho que tem 8 ou 7 capítulos. E é basicamente uma fanfic de Mulan. É basicamente a história da Mulan, só que reescrita. Não tem nada de muito especial na história, mas é uma versão mais romântica, mais bonita, digamos assim, da história. E aí pessoas liam a minha história e também poderiam comentar se eu tivesse errado alguma coisa na minha história para eu poder consertar e também aprender com os meus erros. E no geral essas duas coisas me ajudaram muito a acelerar o meu processo de aprender o inglês. Além disso, outra coisa que vocês podem fazer também é assistir filme em inglês com legenda em inglês, porque aí você é obrigado a pensar ou na legenda que você está vendo, ou você escutar o inglês. Isso realmente ajuda também. Agora eu vou falar um pouco sobre o percurso do meu namorado, que foi completamente diferente do meu. Ele começou a fazer cursinho de inglês no IBEU com 8 anos, e aí ele passou 8 anos nesse cursinho e terminou com 16, então. E durante esses 8 anos, eu acho que ele aprendeu basicamente a mesma coisa que eu aprendi. Ele saiu fluente de lá e ele inclusive fez uma prova e ganhou um certificado de C1. E além disso ele também fez um intercâmbio de uma semana ou um mês, eu não tenho certeza, alguma coisa entre esses dois, para a Inglaterra e ficou falando lá, ouvindo as coisas durante esse período, o que ajuda muito na hora de você pegar o jeito de responder as coisas, de você escutar as pessoas, principalmente na Inglaterra, né, que é um lugar que tem um sotaque um pouco mais diferente. E além disso, esse ano ele também passou quase 5 meses nos Estados Unidos trabalhando, mas aí ele já estava completamente fluente, foi só para ganhar dinheiro, mas também para melhorar um pouco o sotaque, então a compreensão também, mas ele já estava realmente fluente nessa época. Vocês têm várias opções, dá para aprender sozinho sim, dá para aprender com professor particular, dá para aprender com cursinho, dá para aprender só com a escola, dá para aprender de qualquer jeito, mas tem algumas diferenças. Com professor particular é muito mais rápido de você pegar as coisas e você tem que fazer muito menos trabalho por fora das aulas. Com o cursinho, você tem que prestar mais atenção nas aulas do cursinho, e você tem que se dedicar por um período de tempo maior, que o dele, no caso, foram 8 anos, mas no final das contas você vai sair com o mesmo nível de fluência. Você pode se dedicar somente às aulas de inglês da sua escola, você presta atenção nas aulas e aí você faz a sua pesquisa no Google, procura livros, procura fazer coisas por fora, redação, entrega a redação para o seu professor para ele corrigir. Você vai ter que fazer trabalho extra fora das suas aulas de inglês normal, para realmente conseguir ter um nível melhor. Você vai ter que trabalhar bem mais. E você pode trabalhar sozinho também, aprender sozinho. Tem vários vídeos no YouTube sobre como aprender inglês, aula 1, aula 2, você pode pesquisar sobre isso. Também tem coisas no Google, você pode pesquisar aulas escritas, você pode comprar um livro sobre inglês, aí tem lá vários exercícios de inglês, tem as regras gramaticais, tem o vocabulário. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu, particularmente, preferi o professor particular porque eu aprendi muito mais rápido e eu achei muito bom, mas isso demanda dinheiro. O curso também demanda dinheiro e demanda mais tempo, mas aí fica por escolha de vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais qualquer dúvida sobre inglês, como aprender, sobre como eu aprendi, sobre a minha experiência, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu costumo responder a todas as perguntas. E não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal se vocês não se inscreveram ainda. Eu espero ver vocês no próximo vídeo.